A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Marcelo Rocha, bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu quero aqui, através do livro de Provérbios, trazer para você um tema: 3 atitudes do sábio. Eu quero te convidar a olharmos aqui no livro de Provérbios apenas 3 referências bíblicas para falar um pouquinho sobre esse tema. Precisamos de sabedoria na nossa caminhada. Vem comigo e vamos ouvir essa breve mensagem. Então vamos lá. Primeira atitude do sábio. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Olha aí o que diz o texto. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Primeira atitude do sábio. O sábio seleciona as suas companhias. Isso mesmo. O sábio seleciona as suas companhias. Você precisa andar com pessoas que vão fazer você subir degraus na sua caminhada. Você precisa se aproximar de pessoas melhores que você, isso mesmo, porque são essas pessoas que vão te conduzir a um bom caminho. O texto, ele diz que o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quantas pessoas boas, de bom coração, com boas atitudes, quando se juntou com pessoas más, o seu caminho ficou completamente desvirtuado. O seu caminho ficou completamente torto. Começou a praticar coisas que antes não praticavam, justamente por influência de más companhias. O sábio seleciona a sua companhia, a pessoa que está ao seu lado, a pessoa que tem influenciado o seu caminhar. Você tem selecionado as suas amizades? Quando você anda com pessoas sábias, você que tem a ganhar. Quando você anda com pessoas que querem o teu bem, é você que tem a ganhar. Então pense nisso. Pense nessa primeira atitude do sábio. O sábio, ele seleciona as pessoas que vão fazer parte do seu convívio. É muito importante esclarecer que você não pode fazer exceção de pessoas, porque é o seu testemunho, o seu caminhar que vai influenciar outras pessoas com outros credos. O que eu estou chamando a atenção é que essas pessoas, que talvez não sejam tão boas na sua caminhada, elas não podem te influenciar. Você precisa selecionar quem são os seus amigos, quem são os seus colegas, quem são as pessoas ao qual você aplica a confiabilidade, ao qual você chama para fazer parte de projetos. Você precisa selecionar. Provérbios capítulo 13, versículo 20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quem são os seus amigos? Primeira atitude do sábio: seleciona as suas companhias. Vamos então agora à segunda atitude do sábio. Para isso, também em Provérbios, eu quero ler o capítulo 15, apenas o versículo 24. Olha que interessante o texto nos instrui. Para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Já se deparou com esse versículo? Eu vou ler de novo. Para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Segunda atitude do sábio. O sábio se preocupa com as coisas que são do alto. O sábio se preocupa com o reino de Deus. Como têm sido as suas atitudes? São atitudes que estão te levando para cima
ou atitudes que estão te levando para baixo. O texto aqui, ele é bem interessante, porque o texto, eu posso aplicar aqui um entendimento, uma exegese, que está falando de salvação. Esse texto está falando de salvação, porque quando diz que a fim de evitar o inferno embaixo, veja que o texto está falando de salvação, de vida eterna e também de inferno, e faz alusão embaixo. Com quais coisas você tem se preocupado? Com as coisas do alto ou com as coisas terrenas? Quantas pessoas se preocupando com as coisas terrenas e não atentando na sua caminhada para as coisas que são do alto? E eu lembro das palavras do Senhor Jesus, ao qual as pessoas que depositam o coração nas coisas terrenas, nas riquezas dessa terra, ao qual o Senhor Jesus nos ensinou que a traça, a ferrugem vão corroer, mas as coisas que são do céu, a traça e a ferrugem não consomem. Quantas pessoas com o coração aqui na terra, quando na verdade deveria ter o coração depositado nas coisas que são do céu. Segunda atitude, o sábio se preocupa com as coisas que são do alto. Achei esse texto fantástico em Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima. Veja, atitudes de vida eterna, atitudes que vão fazer eu e você andar para o reino dos céus e não para o reino das trevas. Para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Já parou para pensar sobre isso? Vamos então agora à terceira atitude do sábio. Provérbios, capítulo 19, versículo 20. Provérbios, capítulo 19, apenas o versículo 20. Veja que interessante também esse texto. Ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábio nos teus dias por vir. Você prestou atenção? Conselho e repreensão, o sábio ele não pode desprezar. Terceira atitude do sábio, o sábio sabe ouvir e crescer com as críticas ou correções. O sábio, ele aprende a ouvir conselhos. Quantas pessoas que na minha caminhada eu aconselhei, eu dei instrução bíblica para essas pessoas. E essas pessoas, assim que seguiram as instruções, foram bem-sucedidas. Pessoas ao qual, estando na minha frente, eu trouxe a instrução bíblica, eu trouxe o aconselhamento e a pessoa seguiu, a pessoa edificou a sua caminhada com Cristo. Por outro lado, eu também encontrei algumas pessoas ao qual receberam um conselho, uma crítica ou até mesmo uma correção, voltaram o seu coração contra o que estava ouvindo. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não se estribes pelo seu próprio conhecimento. Sabedoria, ela é vivida sabendo ouvir, sabendo receber conselhos e também correções. Quantas pessoas ao qual você aplica uma correção, você aplica uma instrução a qual não vai de encontro ao coração daquela pessoa e ela se volta contra você ou contra a situação. A pessoa não para pensar. A pessoa não para refletir. O salmista, no Salmo 119, se não me engano, no versículo 71, ele diz assim: foi-me bom eu ter passado por aflições, porque só assim conheci os teus decretos. Quando eu me deparo com o Salmo 119, sim, eu acho que é o versículo 71, eu aprendo que o salmista está me ensinando, está aqui nas Escrituras Sagradas nos instruindo que foi bom ter passado por determinada aflição, porque aquilo aproximou ele da palavra de Deus.
E muitas pessoas, quando enfrentam algumas dificuldades, pelo contrário, afastam ela da palavra de Deus. Um conselho, uma instrução, uma correção, você precisa parar para ouvir. Você precisa dar atenção àquilo que a pessoa está desprendendo para você. Atenção, carinho, amor, sabedoria. A sabedoria, ela vem nos conselhos, mas conselhos que edificam a tua vida de acordo com a palavra de Deus. Não é um conselho para você fazer a coisa errada. Ninguém conserta um erro com outro erro. Eu sempre gosto de dizer quando assim é aplicado em determinadas conversas. Ninguém conserta um erro com outro erro. Então, que essas 3 atitudes de sabedoria possam fazer parte da sua caminhada. Que essas 3 atitudes de sabedoria que eu agora apresentei a você sejam importantes, primeiramente para mim e também para você. Precisamos de sabedoria na nossa caminhada com Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Marcelo Rocha e foi um prazer, à luz do livro de Provérbios, compartilhar com você 3 atitudes do sábio. Deus te abençoe e até a próxima mensagem devocional aqui em meu canal. Esse canal ele foi criado para abençoar você com a palavra de Deus. Falar aquilo que eu preciso ouvir, porque aquele que ministra a palavra primeiro tem que viver a palavra, e também para edificar aqueles que aqui estão inscritos em meu canal. Compartilhe essa mensagem. Se algo falou o seu coração, também vai falar no coração de alguém. Deus te abençoe em nome de Jesus.